Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Aqui é o Ilquias e mais um vídeo para o canal Ilquias Magal. Eu peço para vocês se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe essa informação, porque ela é de total e extrema relevância para você e eu que cremos na Bíblia, nas profecias que se cumprem e hão de se cumprir em breve. Então, eu queria agora reforçar aquilo que eu tenho falado para vocês já há meses e que outros canais têm falado também há muito tempo, até antes de mim. Aquilo que está descrito por João, por Yohanan lá em Apocalipse, não é? Que o mundo ele vai ser dividido em 10 reinos. Haverão 10 reinos e 10 reis no final de tudo. E muitos não têm crido, né? Irmãos, o que eu vi de canais na internet falando que não, essa ideia de que a Rússia quer recuperar o seu antigo império russo e as terras que lhe pertenciam é conversa. Putin não vai fazer isso, a Rússia não vai fazer isso não. A mídia tá mentindo para todo mundo, principalmente a mídia ocidental, tá? Então fiquem atentos, cuidado, não perca o tempo. Dá para assistir algumas coisinhas nessa mídia tradicional? Dá, às vezes a gente coleta uma informação ali, outra colar, mas é assim, a verdade que eles trazem é uma verdade parcial, é uma parte da verdade, e assim, e muita coisa fora da realidade. Irmãos, quando todo mundo aí tava falando, né, sobre o conflito Rússia-Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, olha o que ele disse ontem. Ele falou isso aqui, ó. A Rússia admite que meta na Ucrânia vai além do Donbás. Quando o Putin deu ordem para invadir a Ucrânia, ele disse que o objetivo principal era a desnazificação do Donbás. E que ele queria apenas pegar as partes que são de maioria russa, que é a região do Donbás, região de Luhansk e Donetsk, e que após libertá-las, né, que ele chama não de um conflito, ele chama de uma operação especial na Ucrânia, né? E pronto, praticamente Donbás já caiu. Ele tomou todo Donbás, Luhansk, Donetsk, e agora ele está em Kherson e Zaporizhia, né? Então, assim, só que agora ele está dizendo que o objetivo na Ucrânia não é só esse, vai além desse, ele quer mais terras. Então, assim, esses homens falam uma coisa no começo e depois eles mudam. E eu falei para vocês, o Putin só vai parar, tá? A Rússia só vai parar quando eles chegarem até Berlim, na Alemanha. Hoje muitos falam, é loucura, isso aqui não vai acontecer, mas esperem, vocês vão ver onde isso vai parar. Então vamos lá. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, admitiu nesta quarta, dia 20, que os objetivos do país na Ucrânia vão além das conquistas de Donetsk e Luhansk, províncias de maioria étnica russa na região do Donbás. A geografia agora é diversa, não há apenas as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, mas também as regiões de Kherson, Zaporizhia e uma série de outros territórios, e esse processo continua de modo constante e obstinado, disse Lavrov em entrevista à agência RIA Novosti e ao canal RT, ambos estatais. No início do conflito, em fevereiro, a Rússia chegou a tentar conquistar a capital Kiev, mas recuou diante da resistência ucraniana e passou a se concentrar na tomada de todo o Donbás, que já era palco de conflitos separatistas desde 2014. No entanto, as tropas russas também já controlam a maior parte da província de Kherson e miram a vizinha Zaporizhia, que são cruciais para estabelecer um corredor terrestre entre a Crimeia anexada e o Donbás. Ainda de acordo com Lavrov, o envio de armas de longo alcance pelo Ocidente fará com que a Rússia leve ainda mais longe seus objetivos estratégicos. Tá vendo? Eu falei isso para vocês, agora olha o que esse homem está falando. Ele disse que o envio de armas de longo alcance ao Ocidente, ou seja, porque as armas que o Ocidente estão dando para a Ucrânia, está dando à Ucrânia a capacidade não só de se defender, mas a Ucrânia já está atacando
até o território russo, está podendo atingir com armas territórios dentro da Rússia, e isso está irritando a Rússia. E a Rússia, agora, na pessoa do ministro das Relações Exteriores, disse que isso fará com que a Rússia leve ainda mais longe os seus objetivos. Abre aspas. Não podemos permitir que a parte da Ucrânia controlada por Zelensky ou por quem o substituir tenha armas que representem uma ameaça direta a nosso território e o das repúblicas que declararam sua independência, Donetsk e Luhansk ressaltou. Então, assim, você vê que é uma coisa, um teatro macabro elaborado por esses homens, né? Que tem, porque o topo é assim: tem o Vladimir Putin na Rússia e tem o Volodymyr Zelensky na Ucrânia. Dois psicopatas. Né? Entendam isso, tá? Os dois são dois psicopatas. É isso. E eles estão aí nesse. Criaram essa máquina de moer carne humana e estão lá. Então, nem aí. Né? E aí agora o Ocidente está enviando armas cada vez mais sofisticadas e ensinando, inclusive enviaram agora o sistema HIMARS, né? E ensinou os militares ucranianos a usá-los. E, irmãos, eu não duvido, isso são alegações da Rússia. Então, assim, a gente não pode dizer que é verdade ou é mentira, tá? E eu não posso afirmar nada para vocês, a gente não tem acesso a isso. Mas a Rússia acusa a Ucrânia de que algumas armas que estão dentro da Ucrânia são operadas por soldados da OTAN, que tem soldados da OTAN dentro da Ucrânia operando alguns tipos de armamento, inclusive o HIMARS, porque a Ucrânia não sabe usar. E aí a Rússia está usando isso agora como desculpa para dizer que, como eles estão colocando armas dentro da Ucrânia cada vez mais fortes e com alcance maior, inclusive para atingir o nosso território russo, então nós estamos ainda sob ameaça. Não vamos parar enquanto não controlarmos toda a Ucrânia. Nós vamos agora destruir toda a Ucrânia, vamos tomar tudo e eliminar totalmente a ameaça do território ucraniano. É uma. Vocês duvidam de que ele vai expandir o poderio russo, que a Rússia não vai parar ali na Ucrânia? Ele vai tomar a Ucrânia, daqui a pouco ele vai falar, tem ameaças e tem armas muito perigosas ali também na Polônia. Vamos para lá. Isso não vai parar, tá bom? Isso não vai parar. E a Rússia, ela é um país que caminha para um dos seus lados. A Bíblia diz isso. Então vamos lá. Dito isso, teve uma irmã nossa no canal que falou para eu comentar sobre um outro fator que envolve a Rússia, né? Enquanto ele está conquistando o território, enquanto a Rússia expande o seu império, tem essa matéria do BRICS, né, que está na revista Veja. Olha só, Irã e Argentina pedem para entrar no BRICS. A Rússia apresenta pedidos como prova de que os Estados Unidos não foram bem-sucedidos em isolar Moscou e aposta no grupo como uma alternativa econômica. Matéria do dia 28 de junho de 2022. O BRICS, que foi criado lá se não me engano, foi em 2014, né? O Jim O'Neill falou sobre isso aí. E os países, né, que são emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se uniram para uma maior cooperação econômica. Tanto a China para expandir o seu comércio e também a sua influência política. E nisso, né, se tornou forte, começaram a trocar mercadorias, expandir o seu comércio, trocar ideias também políticas. E frente à fraqueza dos Estados Unidos e à situação internacional geopolítica hoje, a China, ela, na verdade, quem deu a ideia foi o Putin, né? Então a Rússia e a China estão unidas e propuseram para os países já integrantes do BRICS, como o Brasil, a África do Sul e a Índia, de que, olha, vamos expandir. Porque nós estamos vendo aí que, né, esse tirano dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais na Europa, quem não se alinha com eles e não faz o que eles querem, eles vão, te excluem do sistema financeiro, bloqueia tuas contas, toma os seus bens, proíbe você de comercializar ouro, tira tudo de você, te exclui e te transforma num pária internacional. Então, assim, a gente precisa se unir, porque amanhã vai ser você, amanhã vai ser você, amanhã vai ser você. E enquanto esses caras dominarem o mundo, eles vão poder fazer o que eles quiserem e a gente não vai poder fazer nada. E a China tem, né, se mantido a favor da Rússia, mas também não tem
tomado medidas que irritem profundamente os Estados Unidos, porque a China precisa também do comércio com o Ocidente. E nessa, né, quais são outros países que já estão passando por problemas? A Argentina e o Irã, que já estava sendo massacrado por sanções ocidentais desde muito tempo, né? Foram restabelecidos isso em 2018, quando o ex-presidente americano saiu do acordo nuclear e impôs todas as sanções ao Irã. Outro país que tem muitas sanções é a Coreia do Norte, mas economicamente eu acredito que não vai ser. Eles serão só um proxy da China, mas eles não vão adentrar esse mercado econômico, até porque a Coreia do Norte não tem nada, né? Mas o que é o BRICS, né? O que a Rússia e a China fizeram? Eles desenvolveram um sistema financeiro que ainda está em testes. E a China, para quem não se recorda, né? Em 2020 a China lançou a sua moeda digital, o Yuan digital. Perfeito? E juntos, né, eu não vou ler a matéria extensa, mas vou deixar na descrição para vocês lerem completa depois. A China e a Rússia desenvolveram juntos um sistema financeiro de pagamento para ser uma alternativa ao sistema atual, que é o SWIFT, que é liderado e comandado pelos Estados Unidos e a Europa. Porque esse mesmo, inclusive, está, né, o SWIFT está na Suíça. Então, se o país não está alinhado com eles, eles quiserem excluir, esse país fica excluído do sistema, ele não consegue comprar nem vender de ninguém. Você exclui uma nação inteira do sistema. Entende? E essas nações que se fortaleceram, tanto econômica ou militarmente, agora estão confrontando este poder americano, que dominou o século XX. Né? Como alguns escritores dizem, o século XIX foi dos britânicos, o século XX foi dos Estados Unidos, e esse século XXI será do dragão do Oriente. O dragão do Oriente é a China. E vamos lá. Além disso, né, segundo o site RT, vou deixar para vocês também aí, o Putin propôs a criação de uma cesta de moedas para ser usada como reserva internacional para os países que integrarem o BRICS. Isso mesmo. Hoje a moeda de reserva internacional é o dólar, e o dólar ainda está muito forte. Inclusive, principalmente por causa dessa crise no mundo, você vê que, como moeda de reserva, o dólar tem se enfraquecido. Inclusive a China, pela primeira vez, diminuiu suas reservas internacionais em dólar para menos de $1 trilhão, né? Então isso já é preocupante, eles estão se desfazendo do dólar e agora criando um novo sistema financeiro. E por que o BRICS precisa que mais nações entrem? Porque quanto mais nações entrarem para o BRICS, essas nações juntas, elas vão estar então em acordo debaixo de regras propostas por China e Rússia, que é usar o sistema financeiro deles para a troca de mercadorias, de bens e serviços, e também vão usar a moeda que eles vão propor. E usarão como reserva a moeda que eles vão desenvolver. O BRICS ele será uma alternativa econômica para o mundo. O mundo vai ser dividido em dois sistemas financeiros, os que vão estar ao lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, irmãos, eles não vão ser assim, agora eles vão dar uma recuada, né, porque o mundo vai ser dividido, mas eles vão fortalecer o dólar, e eles já estão preparando, né, o Banco Central Americano, o Fed, está criando o dólar digital, que vai facilitar muito os serviços, cortará custos e etc e tal. E nisso, né, com essa medida, nós vamos ver também aí o BRICS criando o seu sistema. E aí quem pediu para entrar além de Irã e Argentina? Tá? A Arábia Saudita quer entrar. E olha só que o Irã e a Arábia Saudita são inimigos regionais, inimigos mesmo. Mas vão entrar, e aí, sob a influência e poderio econômico chinês, talvez o dragão poderá realmente desempenhar um papel fundamental na paz do Oriente Médio. Então, para quem não entendeu, o BRICS é uma alternativa ao sistema econômico. Está se levantando e é claro, quem é a maior economia do mundo, do BRICS, é a China, disparado.
Quem vai comandar a economia desse sistema vai ser a China, é o dragão. Então, o dragão está criando um sistema financeiro, uma moeda nova de reserva internacional e está convidando nações para entrarem para esse bloco econômico. E quanto mais nações entrarem, mais força ela terá, e mais nações aceitando a moeda deles como reserva, o dólar deixará de ser a moeda que domina no mundo e haverá uma outra alternativa, um outro sistema, um outro bloco econômico. E eu falei isso para vocês já tem tempo. Eu falei, o BRICS vai ser um novo sistema econômico no mundo e que vai confrontar o dólar americano. Tá aí, dito e feito, né? Mas o que mais a gente pode dizer, né? O que esses homens estão fazendo, né? Eu quero trazer um texto das Escrituras, né? Porque em Ezequiel fala de nações, né? Lembrando que o Putin acabou de ir para Teherã se encontrar com o Irã e com a Turquia. E que eixo é esse? Quem são esses? Ezequiel 38 diz: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque, Tubal, e profetiza contra ele. Meseque, a palavra Meseque é de origem de Mesher, que é a origem da palavra Moscou, tá bom? Os moscovitas, está falando dos eslavos, né? É uma tribo, tá? E eles têm a linhagem sanguínea dos mongóis, do Gengis Khan, de uma das tribos que se uniram a Gengis Khan, tá? Eu já falei disso lá no Telegram. Quem não tá no Telegram, entra, porque você vai ter acesso a muita informação que a gente fala lá no dia a dia e acaba que te ajuda a compreender ainda mais o que nós falamos aqui no canal. 3. E diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Verso 5, persas. Quem são os persas? O persa hoje é o Irã. Etíopes, né, os africanos, a Etiópia. Em algumas passagens, a Bíblia, inclusive, ela mistura os etíopes com os egípcios, não é? Por quê? Porque eles se misturaram ao longo da história, essas duas linhagens. Então é importante levar isso aí. E os de Put. Aí você olha, quem é Put? É a Líbia, né? Que é onde Muammar Gaddafi caiu. Bom. E todos com escudo e capacete. Gomer, verso 6. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma do extremo norte, todas as suas tropas. Muitos povos contigo. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre Togarma, né? E para tratar desse assunto, olha só. Wikipedia fala, né? Togarma em armênio. Por quê? Porque é a origem dos povos do Cáucaso do Sul, que são os georgianos e armênios. A Armênia, inclusive, para quem não sabe, os armênios são donos de um dos bairros de Jerusalém. Jerusalém ela é dividida em 4 bairros. Então, assim, para você saber se um povo é ou não importante, e hoje eles estão em conflito, né? A Armênia está em conflito com o Azerbaijão. O Azerbaijão é o segundo maior país xiita do mundo, islâmico xiita, e é aliado da Turquia. A Turquia, que é o antigo Império Turco Otomano Islâmico na Terra, que é aliado do Azerbaijão e que os arma e financia no conflito contra a Armênia, porque a Turquia vê a Armênia como inimigo. Inclusive fizeram um massacre contra os armênios no início do século XX, né? E os armênios se tornaram um dos, por serem cristãos, eles são donos de um quarto de Jerusalém. O Jerusalém é dividido em 4, para 4 grupos. Existe em Jerusalém um bairro judaico, um bairro muçulmano, um bairro armênio e um bairro cristão, né, grego, dos cristãos gregos ortodoxos. E olha só, Togarma também foi a vila habitada por descendentes dele mesmo, perto dos montes Tauro. Os assírios conheciam como Til Garime,
talvez o nome grego do pai de algumas das tribos citas. Então, eles são descendentes dos citas. A Bíblia fala desse grupo, mas olha só, seja uma transliteração da palavra hebraica togarmá para o grego como targitaus, para alguns povos era conhecido como Tagdama. Heródoto escreveu os Targitaus era o pai de várias tribos citas, especialmente as do norte da Anatólia, perto do Mar Negro, e do nordeste da Dácia e Mésia, conhecidos pelos gregos como as tribos habitantes de Sítia, nos arredores das terras da atual Rússia. Tá? Então, esses grupinhos aí, esse grupo que descende, né, os Togarma dos citas, segundo o escritor Heródoto, que é renomado, tá? Que é extremamente aceito com unanimidade pela história e arqueologia, Heródoto escreve que os Targitaus, que é uma palavra, uma variação de Togarma, era o pai, né? Targitaus, ele era o pai de várias tribos citas que eram no norte da Anatólia e do nordeste, de tribos como Dácia e Mésia, e eles eram conhecidos pelos gregos como as tribos habitantes da Sítia nos arredores das terras da atual Rússia. Algumas dessas tribos eram marcomanos, os dácios, os alanos e os sármatas. A Bíblia fala dos mesmos, né? Em fontes literárias babilônicas, romanas, judias, persas e outras, o nome Togarma, pai dos armênios, é traduzido e transcrito como os filhos de Gomer, que vivem nas montanhas, provém de três prefixos raízes semitas: Bet, casa, To em árabe, Tel ou Tur equivalem a monte, e em línguas irmãs, Til, Te, To e Ta equivalem a colina, morro. Então, né? Ou figurativamente a reino. E Garma, Togarma, o To é uma palavra que significa colina, morro, e figurativamente equivale a reino. E Garma, né, Gomer, em aramaico, Gumra, significa lenha queimada. Em árabe se chama Gamarra. Togarma é mencionado também como uma nação do extremo norte na Bíblia. Ezequiel 38,6 diz: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Vamos lá, né? Primeira coisa, Gomer é filho de Jafé e é irmão de Askenaz, né? E ele é pai de Togarma, né? Então tem uma linhagem, eles são filhos de Jafé, são jafetitas, a origem dos grupos europeus. E fala das terras ao redor da Rússia. Na verdade, tá, eram tribos que se uniram, nômades, que formaram ali o Império de Gengis Khan, da Mongólia, só que eles moravam, uma boa parte moravam no que é hoje a Sibéria. A Sibéria é inabitável, né? Tem um ponto da Sibéria que não tem como habitar. E por isso que a Bíblia, inclusive, chama de extremo norte. Bom, então, e é um povo que virá contra Israel. Então vamos lá. Mas aí você pergunta, mas os citas não existem hoje mais, né? É um grupo que foi destruído, não existe historicamente. Então, não é? Vamos ver a matéria do R7. Opa, vamos lá. Novo exército, a Rússia quer clonar guerreiros falecidos há 3.000 anos. Em conferência científica, a ministra da Defesa do país sugeriu que seria muito interessante obter o DNA de povos nômades. Matéria do dia 22 de 4 de 2021. O ministro da Defesa russo Sergei Shoigu revelou o estranho desejo de clonar antigos guerreiros da região da Sibéria, eliminados há cerca de 3.000 anos. O chefe militar da Rússia disse ainda que equipes estão em busca de matéria orgânica para ter à mostra os melhores do DNA desses nômades. Os corpos foram encontrados bem preservados no cemitério Tunug, em Tuva, cidade próxima da fronteira da Mongólia. Os guerreiros nômades quase sempre eram enterrados junto com os próprios cavalos. Aí esse aqui é o Shoigu, ministro da Defesa russo. Em uma conferência recente da Sociedade Geográfica Russa, Shoigu afirmou que a busca por material genético bem preservado desses guerreiros não cessará. Acho que você entende o que aconteceria depois disso. Aí termina assim: o líder militar que nasceu em Tuva
sugeriu que esses guerreiros poderiam integrar um exército, provavelmente um exagero do ministro. Isso aqui enquanto ainda eles iam se posicionar para enfrentar a Ucrânia. Né? O interesse arqueológico na região de Tuva começou em 1998, quando expedições russas e alemãs escavaram um cemitério de guerreiros nômades. Os guerreiros eram descendentes de citas, um povo oriundo do atual Irã que dominou todo o norte da Ásia na Antiguidade Clássica entre o século VIII e o século V, né, entre o século VIII antes de Cristo e o século V depois de Cristo. Então os russos querem pegar o DNA dos citas que estão enterrados, coletar informações e o material genético deles e clonar e trazer de volta à vida esses guerreiros, que eram guerreiros inclusive cruéis, para integrar o exército deles. Então a gente está caminhando, irmãos, para uma era que assim é uma era fantástica. Tá? Então quando você lê esse texto e fala como é que Deus está falando de alguns povos que não bate. Então quando você olha para a realidade hoje, o que esses homens estão tramando, né, além de criar um novo sistema no mundo, irmãos, China e Rússia, eles não têm leis como no Ocidente. Por exemplo, lá você pode clonar uma criança, você pode pegar uma vida e modificar o DNA dela para colocar nela DNA de animal, para brilhar os olhos, para isso e aquilo, para eliminar doença, né, entre aspas, e etc e tal. E isso no Oriente as coisas um pouco diferentes. Mas é estes povos que farão conflito contra a terra de Israel no final. Além de isso, lembrem que Daniel 7, né, fala do segundo animal. Olha, continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. A Rússia é o urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. No 7 aparece o último e quarto animal. Terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. O mundo será dividido em 10 reinos. Como eu sei disso? Vamos lá. O texto apocalíptico para elucidar para nós ainda mais isso. Vamos lá. Apocalipse 17:12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A besta subirá com 10 reis. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Porém, desses 10, 3, ou eles vão se rebelar contra o anticristo, eles não vão aceitar as normas e serão derrubados, engolidos. E aí culminará em 7 apoiando o anticristo. Um governo onde eles derrubam 3 reinos, fica 7 e o anticristo então domina toda a terra. Porque esses líderes, esses 10, darão todo o poder e autoridade a ele. Entende? E é o que está acontecendo. Tá bom? Então vamos lá. Onde mais, né? Eu quero falar para vocês sobre o dragão. Olha só. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Não se esqueçam disso. Vai se erguer uma besta no mundo, um poder político, econômico e religioso no mundo extremamente poderoso, com 7 cabeças. Impérios se unirão, reinos se unirão, e terá
10 reis. Porém, eles não têm o poder econômico. Olha o que está escrito no verso 2 de Apocalipse 13. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. A palavra certa seria grande autoridade. Eles vão entregar. Então o dragão vai dar o trono, ele vai entregar o seu trono. Imagina-nos, ele possui um trono, ele reina. O dragão tem um reino, ele tem poder. Qual é o poder que rege esse mundo, senão o econômico? O poder, você quer controlar a sociedade. Para você impor uma marca no mundo, nas pessoas, você tem que controlar primeiro o dinheiro das pessoas. O dinheiro e, claro, a comida. Mas, sem o dinheiro eu não compro comida. Se eu controlar o dinheiro das pessoas e para isso eu preciso transformar esse dinheiro, como todos os bancos centrais do mundo estão fazendo, eu preciso pegar o dinheiro e então transformá-lo num dinheiro digital, porque se ele é só digital, aí pronto, o sistema tem controle total sobre o teu dinheiro, decide quanto, quando e como você pode gastá-lo e onde você vai gastar, e aí a Bíblia está dizendo que o dragão vai entregar o seu trono, ele vai dar o trono dele para essa besta que vai se erguer. Entendeu? Hoje o dragão, ele é um sistema que está se erguendo e está confrontando o domínio americano-britânico. Quando ele assumir, vai se erguer no mundo, então, do outro lado, né, uma força política e econômica também forte, mas religiosa. Então o dragão vem e entrega o trono, se une a eles e fala, tá aqui, esse é o meu poder. Lembra que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criou o Fundo Monetário Internacional, que é para escravizar as nações, dando empréstimos e elevando juros e com medidas de austeridade terríveis sobre as nações, criou o Banco Mundial, que faz o mesmo, criou a ONU, criou a OTAN e etc e tal, e regras, né? Criou a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, para, né? Por isso que eles falam que o mundo ele é baseado em regras, mas são regras estabelecidas pelo sistema americano. E esse sistema vai cair e se estabelecerá um novo poder, um novo trono, o do dragão. E ele então está dizendo nas escrituras que ele vai dar o seu poder e o seu trono, ou seja, ele vai dar as regras, ele vai entregar um trono, um reino já estabelecido e uma autoridade para essa besta que vai se erguer. Então, quando a gente olha para esses detalhes, e eu e você precisamos ficar atento a isso, então tudo fica mais claro para nós. Espero que vocês entendam e que o Senhor possa ministrar no teu coração. O vídeo ficou longo, mas é importante para a gente entender o tempo que nós estamos vivendo. Curta o vídeo, compartilhe essa informação e comente também. É muito importante para o canal. Deus os abençoe e até breve.